Quando a gente estava fazendo os nossos projetos, eu comecei a perceber algumas coisas muito esquisitas com relação a parâmetros nos métodos do controlador. Então, se a gente tinha lá o controlador, esse controlador ele tinha lá um parâmetro, por exemplo. Esse exemplo não é feliz. Vou pegar outro. Tem um aqui para baixo. Aqui, por exemplo, ele recebia o contato. A minha dúvida foi o seguinte: por que tinha exemplo em que eu pegava esse parâmetro e botava no modelo antes de empurrar para a visão, e tinha exemplo em que eu não fazia isso? Por exemplo, aqui é um caso desses. Esse contato está sendo recebido aqui como parâmetro desse método do controlador, mas ele não está sendo colocado no modelo. E ele chegava lá na visão. Tanto é que a gente conseguia ver o contato. Estava muito esquisito. Eu falei, mas por que uma hora funciona e tem outra hora que ele faz de um jeito? E aí eu fui correr atrás disso e eu descobri como é que funciona essa bagunça. É isso que eu queria começar explicando para vocês agora. Se o método controlador ele recebe como parâmetro um objeto de um tipo, aí se esse método estiver recebendo informações de um formulário via POST, o Spring ele vai criar esse objeto e vai colocar os valores que ele recebeu do form nesse objeto para você. Então é o que a gente tinha visto, acho que nesse próprio material de Spring MVC, quando eu explicava lá sobre o binding de parâmetros, eu falava, olha, você não precisa colocar no controlador separado nome, descrição e preço. Se esses três caras forem atributos de uma classe produto, você podia fazer direto. Olha, faz receber um produto. Que aí o próprio Spring ia pegar os campos dos formulários, com o nome, a descrição e o preço, ia criar esse objeto para você e ia colocar esse objeto aqui para você automaticamente. Então isso a gente chegou a fazer, a gente chegou a ver funcionar. Então essa não é a parte nova. A parte nova, que aí começa a ficar diferente, aí é essa aqui, ó. E se esse método não estiver recebendo informações de um formulário via POST, o que acontece? O Spring ele cria esse objeto para você usando o construtor padrão. Então, mesmo que aqui nesse exemplo, olha, esse produto não tivesse vindo de um post, de um formulário, o que o Spring faz se tem um parâmetro declarado aqui dentro no nosso método do controlador? Ele cria esse objeto para você. Tá? Ele faz isso. Não precisa nem ser um componente do Spring. Ele mesmo ele vai instanciar um produto novo e aí você pode usar ele aqui. E é o que acontece nesse exemplo que eu tinha aberto aqui e fechei de novo. Quando ele recebe o contato. Ó. Aqui ó, não é um post que está chegando aqui. O que está chegando aqui é um get. Então alguém está chamando lá contatos barra novo. Ele caía nesse método. Aí tinha lá contato, contato. Mas eu não estou vindo de um formulário e está declarando aqui um atributo, um parâmetro contato. O que o Spring faz? Ele cria esse objeto para você. Esse objeto ele existe aqui para você usar dentro desse método do controlador. Então essa é a primeira coisa que eu não tinha falado para vocês. Se o método do controlador ele recebe como parâmetro um objeto de um tipo, você pode colocar ele no model com o nome de atributo que você quiser, e aí você pode usar esse nome que você deu para acessar ele na view. Então é o que a gente fez em vários projetos. A gente recebia lá um objeto no parâmetro do método do controlador, fazia alguma coisa lá dentro e aí botava esse cara como um atributo no modelo e empurrava ele para uma view. Então isso aqui não é a parte diferente. A parte diferente é essa aqui de baixo. E se eu não colocar ele no model? Imagina que eu recebi esse contato, que nem está aqui nesse exemplo, ó, e eu recebi ele aqui como parâmetro. Eu não coloquei ele no model aqui dentro. O que acontece com esse objeto que eu coloquei aqui dentro? Essa é a parte diferente. O que acontece então se você não coloca ele você no model? O Spring vai colocar ele no model para você. Ele faz isso, sem você pedir. Só que ele vai seguir a convenção de nomes do Spring, que é pegar o nome do tipo com a primeira letra minúscula. E aí você pode usar esse nome que ele deu para o atributo para acessar ele dentro da view. Por quê? É automático. É o que estava acontecendo, é o que acontece nesse exemplo aqui. Ó. Esse contato ele não está vindo de um formulário, então ele cria esse objeto para mim. E eu não coloquei ele no model. Tudo bem. O Spring vai colocar ele para mim no modelo
Quando eu empurrar para essa view aqui, dentro dela eu posso acessar esse atributo que ele colocou para mim automaticamente, sem eu ter colocado aqui. Lógico que na hora que eu vou acessar ele lá dentro do template, da view, vamos ver lá, novo contato. Aqui, ó. Eu estou acessando aquele atributo com o nome padrão. Tá? O nome padrão é o quê? É o nome do tipo, no caso aqui é o contato com C maiúsculo, só que ele pega a primeira letra minúscula. Então aqui, contato com C minúsculo. Esse cara é o atributo que o Spring colocou para mim automaticamente no modelo a partir desse objeto que eu recebi aqui. Quando você declara aqui como sendo um parâmetro do método do controlador, se você não coloca no modelo com um nome específico, o Spring coloca com o nome do tipo com a primeira letra minúscula. E isso vai lá para a view, e aí você pode acessar esse objeto. A gente viu o redirecionamento e encaminhamento. Aí quando eu falo lá de encaminhamento, eu falei para vocês que esse é o comportamento normal quando o método de controlador passa o controle para a view escolhida. Então é o caso aqui desse exemplo. Quando eu passo aqui para essa view, tá sendo feito um encaminhamento. Esse é o comportamento padrão dele. Quando você encaminha, você não perde as variáveis que existiam dentro da requisição. Então, se veio alguma coisa de um formulário e você está chegando isso lá dentro do seu método controlador, quando você faz esse encaminhamento para a view, você não perde as informações que estavam lá dentro. Tá? O que eu não tinha falado para vocês é que quando você encaminha, o que existia no model continua existindo. Então, se tinha alguma coisa no model dentro daquele método do controlador, quando você encaminha ele para uma view, aquilo vai junto para a view. Você encaminha para um outro método, aquilo que estava no modelo vai junto também. Então você não perde essa informação. E como é que eu fiz para testar isso? Eu criei um projeto. Aqui em práticas, eu coloquei como testes do model. É um projeto do Eclipse. Você vai descompactar ele e vai importar dentro do seu Eclipse para poder rodar ele. O que tem nesse projeto? É só para mostrar essa ideia do objeto que vai para o model, quando é que eu tenho que botar no model, quando é que eu não preciso, como é que funciona isso. Tá? Então, no index não tem nada diferente. Eu criei um controlador aqui para fazer vários testes. Eu fui vendo para ver se funcionava ou não. O meu modelo só tem uma classe aqui, que eu chamei de meu objeto. Ele guarda um número, um texto e um booleano. Isso aqui não importa, é só para a gente criar esse objeto e ver se ele está funcionando ou não. Tá? Nem tem acesso a banco nem nada. E aí lá em templates, eu fiz alguns templates. Então, minha página inicial, o index, eu botei um monte de texto que é justamente para ter algumas explicações. Enquanto eu fui fazendo os testes, eu fui já explicando no próprio texto. Essa é a página principal. E aí os primeiros testes que eu fiz aqui, esses dois primeiros, eu declaro o objeto dentro do controlador e coloco ele no model com o nome. Então, se você olhar lá no código dentro do controlador, os dois primeiros testes que eu fiz aqui, são esses dois primeiros links que estão aqui nessa página. O primeiro deles faz, quando alguém chama /teste1, eu entro no meu método. Aqui eu declarei um model como parâmetro. Tá? Eu quero que o Spring me dê esse modelo para eu rodar dentro desse método. Aí dentro do método, eu criei um objeto daquela classe minha. Eu criei o meu objeto, guardei ele aqui nessa referência, botei 3 valores quaisquer aqui, e aí eu fiz o padrão que a gente estava fazendo desde o início do semestre. Eu fui nesse modelo e coloquei um atributo nesse modelo com esse nome aqui, com aquele valor do objeto. Então eu peguei esse objeto que eu criei aqui dentro, coloquei como atributo chamado churumela dentro do modelo, e aí empurrei ele para essa view aqui, mostrar resultado nomeando atributo. Resultado nomeando atributo. O que eu faço aqui? Eu vou lá no atributo, que eu chamei de churumela aqui dentro, e eu mostro o número, o texto e o booleano. Só isso. Aqui não tem nada de esquisito, é mais ou menos o que a gente começou a fazer quando a gente começou a ver Spring MVC. Então, se você olhar aqui e eu clicar, ele cai naquela view e ele mostra o que tinha dentro do atributo churumela, que é os dados daquele objeto.
Até aí não tem nada. Nesse primeiro, eu coloquei o model como parâmetro do método. No segundo, eu vou usar o model envio. Tá, eu estou pedindo para ele receber aqui um model envio para eu poder usar ele aqui dentro. Tá? Precisava ter feito assim? Não, eu podia ter declarado esse model envio aqui dentro. Não sei nem se eu fiz desse jeito. Não. Mas também funciona. Ó. Eu posso pedir para ele declarar um model envio aqui, receber, na verdade. Então, o Spring vai gerar esse cara. Lá dentro, eu criei o objeto, botei os parâmetros lá dentro. Tá? Coloquei ele dentro do model com esse nome de churumela e empurrei ele para essa view, a mesma view, que mostra o resultado nomeando atributo. É essa aqui. Tá? Então, se eu testar agora a segunda link aqui, ó, continua funcionando. Agora é 20, teste 2 e true, que é o que eu coloquei aqui dentro. Tá? Então, aqui é o padrão. Eu crio o objeto, eu ponho ele no modelo com um nome e empurro ele para uma view. E lá eu acesso com esse nome que eu dei aqui. Certo até aí? Aí eu comecei a mudar um pouco os meus testes. Esses dois outros testes aqui é se eu colocar o objeto como parâmetro do controlador e colocar eles no model com um nome. Então seria o teste 3 e o teste 4. O que mudou nesse teste 3? Ao invés de eu declarar o meu objeto dentro do método do controlador, eu coloquei ele aqui. Ó. Eu estou pedindo para o Spring colocar o meu objeto aqui. É aquela situação que eu falei para vocês. Não está vindo de um formulário, não vai receber valor nenhum. Mas quando você coloca isso aqui no parâmetro do método, o que o Spring faz? Se você olhar na minha classe lá, ó, quando o construtor ele executa, eu aviso, ó, construtor padrão chamado. Só para a gente ver isso. Então, quando eu executar esse terceiro link ali, ele vai rodar o teste 3, o Spring vai colocar esse objeto aqui para mim. O que eu fiz aqui dentro? Eu botei valores dentro desse objeto, e aí botei ele como um atributo dentro do modelo. Tá, então, novamente, eu estou colocando o objeto com esse nome dentro do modelo. E aí empurrei ele para a mesma view, que mostra o resultado nomeando o atributo, que é essa view aqui, churumela, ele vai pegar e vai mostrar. Então, se agora eu vier, deixa eu limpar aqui, para a gente ver a mensagem, ó, e clicar no terceiro link, ó, o que aconteceu? Se eu vier aqui e olhar, o que aconteceu? Ó? Quando ele chamou esse teste 3, opa, ele precisava desse objeto. Ele foi lá e criou o objeto. Ó. O Spring fez isso, não fui eu. O Spring criou esse objeto para mim, usando o construtor padrão. Aí eu botei a mensagem, o objeto que está lá dentro está 0, null e false, ou seja, é o valor padrão dos atributos dentro da classe. E aí eu empurrei ele para essa view com esses valores, só para a gente ver isso aqui. E funcionou. Porque normalmente eu dei o nome para o objeto. No teste 4 é o mesmo esquema, só que ao invés de usar o model, eu estou usando o model envio. Então está aqui o mesmo esquema. Ó. Ele vai criar esse objeto. Vou limpar só para vocês verem. Eu coloquei esses valores e eu coloquei esse objeto com o nome de churumela no atributo do modelo. E aí empurrei ele novamente para essa visão, para essa view aqui, para mostrar a churumela para mim. Então quando eu vou lá e clico no quarto link, eu vejo a resposta. Se eu olhar aqui no log, ó, de novo, ó, ele criou o objeto para mim, quando eu chegou aqui. Entrou o valor vazio, tá? O valor padrão, né? E aí empurrou para a view com aqueles valores que eu escrevi aqui dentro. Então até aqui não tem muita novidade, a não ser o fato de você perceber que o Spring cria esse objeto para você aqui. Aí eu fiz o seguinte, olha, eu fiz os testes colocando o objeto como parâmetro do controlador, mas sem colocar ele no model com o nome. Por quê? Eu imaginei que o nome do parâmetro tivesse importância. Ou seja, se eu ter colocado um parâmetro com o nome dele, isso já te desse uma oportunidade de você usar esse nome lá na view, sem ter que colocar ele no model. Então, se você pegar o teste 5, olha a ideia que eu tive. Eu recebi esse objeto aqui,
Beleza, eu botei valores dentro dele, só que eu não coloquei esse objeto no model. Eu não fiz nada. Eu simplesmente empurrei ele para essa view aqui. Tá? E aí essa view ela é diferente. Ó. Não é mais essa aqui. Essa view agora... Eu pensei o seguinte, olha, que se eu chamei esse objeto, esse parâmetro de objeto, eu podia vir na view e acessar o objeto. Que o Spring, de alguma forma, ia se virar e ia fazer isso funcionar. E aí eu testei o 5. Vamos lá, é o 5, é esse aqui. E aí dá erro. Ué, mas peraí, não funcionou. Por quê? Eu não sabia por quê. Aí fiz outro teste. É o teste 6 aqui, ó. E se eu receber o objeto e o model? Então, ou seja, eu imaginei que se eu declarasse um model aqui, o Spring, de alguma forma, fosse fazer alguma coisa diferente. De repente, ele pegava esse objeto e botava no model só por ter declarado ele aqui. Tá? E aí eu testei. Opa, não adiantou nada. Não fez diferença nenhuma. Aí eu fiz outro teste, o teste 7. Ó. E se fosse com o model em view, será que faz alguma diferença? Mesma ideia. Eu recebi o objeto, mas eu não coloquei ele lá dentro do model em view. Assim como aqui eu não coloquei ele no model. Tá? E aí eu testei. Também não funciona. Aí eu imaginei, bom, tá, de repente é porque esse objeto que eu coloquei lá não está recebendo o valor de um formulário. Aí eu pensei, bom, vou botar um formulário aqui para receber o número, o texto e o booleano. E aí no teste 8 eu faço ele receber esse objeto aqui, ó. Que aí ele vai receber os dados via post desse formulário que eu coloquei aqui dentro da página principal. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou deixar esses 3 valores. Eu vou só limpar as mensagens aqui para a gente ver. E enviei. Mesmo assim, deu erro. Se você olhar aqui no log, no console, ó, você consegue ver que ele criou o objeto, beleza. Aí ele entrou no método 8, né? Quando eu peço para mostrar o objeto, ele usou os valores que eu passei via formulário, o 25, o teste e o true. Então chegou. Da página principal até aqui chegou. Aí eu mudei, só para a gente ver se estava realmente funcionando. Só que eu não voltei, eu não coloquei esse objeto no modelo. Por quê? Eu imaginava que só de chamar ele de objeto, quando eu chegasse aqui, fosse dar certo. E aí deu erro. Não funcionou. Aí eu achei muito esquisito. Por quê? A view ela não está encontrando um atributo com o mesmo nome do parâmetro do controlador, está dando erro. Ele não está achando aqui, ó, objeto. E aí dá pau. Aí eu decidi tentar do mesmo jeito que a gente fez naqueles cadastros que a gente fez validação. Lembra quando a gente viu validação? Por quê? Lá nos nossos cadastros com validação, esse esquema que eu falei agora funcionava. O que eu fazia antes? Olha, você tinha um link ou um botão, ele disparava o controlador. Esse controlador ele recebia um objeto como parâmetro e encaminha esse objeto por uma view aonde o cadastro ia ser feito. Nessa view a gente ligava o atributo do controlador com o objeto usado no formulário, usando um THObject. E aí quando eu submetia esse formulário, o método do controlador ele era disparado, recebia os dados em um objeto como parâmetro. Esse parâmetro ele não era colocado como atributo no model e a gente tentava acessar ele na view usando o mesmo nome do parâmetro do controlador. E lá funcionava. Então aqui eu fiz o mesmo esquema. Esse iniciar é o teste 9A. Eu tentei fazer a mesma coisa. Ó. Quando eu chegar aqui, eu declarava um objeto. Depois eu empurrava ele para uma tela onde era feito um cadastro, que é essa tela aqui. Ó. Porque lá na tela de cadastro a gente associava esse objeto, que é do parâmetro, com o THObject para poder entrar com esses dados e aí submeter isso para uma outra URL, que seria esse 9B. Essa outra URL receberia os objetos do formulário, você salvaria no banco, por exemplo. Tá? E aí eu mandei mostrar resultado. Nem existe essa view. Ele não vai nem chegar aqui, vocês vão ver. E aí eu fiz esse teste. Tá? Imaginando que se eu fizesse igual, funcionava
nossa validação ia funcionar aqui. E aí eu testo, e aí não funciona de novo. Bom, aí nem carregou a view do cadastro, ele nem chegou nessa view aqui, ó, para fazer o cadastro. Por quê? Objeto, ele não está encontrando esse objeto aqui. A view não encontra um atributo com o mesmo nome do parâmetro controlador e dá erro. Aí eu fiquei louco da cabeça, eu pirei o cabeção. Aí, mas como é que funcionava nas nossas práticas, quando a gente fez validação, e nesse exemplo nosso que eu acabei de fazer aqui, sempre que eu clico não dá certo. Por que está acontecendo isso? Aí eu fui descobrir. A resposta é o nome do atributo. Nesses testes, em que eu não colocava um atributo nomeado no model, eu tentei usar o nome do parâmetro como o nome do atributo. Então, aqui eu tentei usar objeto como sendo o nome do atributo para ser acessado aqui na view. Tá? Mas não é isso que o Spring espera. Se você não coloca esse objeto do parâmetro via código no model, o Spring coloca. Mas ele coloca com o nome do tipo do atributo como o nome do atributo. Então, qual que é o problema aqui, na verdade? Não está errado. O problema é que aqui eu não posso acessar o objeto. Aqui eu tinha que acessar, o nome do tipo é meu objeto. Então, aqui eu tinha que ter colocado meu objeto. Que aí ele vai encontrar. Aí sim, o Spring ele sabe que vai pegar esse objeto, ele vai colocar no model, porque eu não coloquei, e aí ele vai chegar nessa tela aqui para mim. Só para a gente ver se funcionou. Vou voltar aqui e vou iniciar de novo. Ó. Aí, ó. Aí ele chegou. Por que esse logger debug saiu aqui? É uma belíssima pergunta, hein? É porque eu coloquei isso aqui de algum motivo. Agora sim. Volta lá e inicia de novo. Aí, ó. Ele chegou na tela do cadastro com os dados que eu coloquei aqui, ó. E aí se eu clicar naquele link, agora vai dar erro porque eu fiz besteira. Por quê? Na verdade eu vou chamar dessa página e vai disparar o 9B. O 9B ele vai cair aqui e aí eu vou mostrar o resultado. Ele não vai encontrar esse objeto, porque não existe essa view. E aí vai dar erro. Tá, mas o que eu queria mostrar aqui era justamente isso. O problema é, eu chamei de objeto aqui. E aí não funciona. Se eu tentar voltar e iniciar agora, ó, vai dar o erro. Por que funcionava quando a gente fez a prática de validação? Porque na prática de validação, a gente validava a classe contato. E aí na view eu usei contato com C minúsculo. E aí funcionava, sem eu ter feito nada. Aqui deu erro porque eu tentei chamar de objeto, ao invés de meu objeto. E aí não funcionava. Tá? Então isso aqui é a parte importante. Aqui embaixo, aí eu fiz do jeito certo. Esse aqui é o último teste, é o teste 10. Ó. Qual que é a ideia do teste 10? Ele recebe no parâmetro do controlador, põe valores, tá? Não põe no modelo. Então eu não coloquei esse objeto aqui no modelo e empurrei para essa view aqui. Só que essa view, ao invés de tentar acessar como objeto, ó, ele tenta acessar como meu objeto. E aí o que acontece? Funciona. Tá? Então, cuidado com esse esquema. Se alguém estava com dúvida ou não, agora deveria resolver. Ou você força e coloca no modelo com o nome que você quer, e aí é garantido que vai chegar do outro lado com esse nome, ou você deixa seguir o caminho padrão, que é o Spring colocar esse cara para você automaticamente no modelo, e aí você lembra de usar com o nome do tipo, com a primeira letra minúscula. Qual que é a ideia aqui nessa parte de sessão nova? Para você usar a sessão no Spring, eu vi pelo menos 5 maneiras diferentes de fazer isso. Não significa que são as únicas 5. Tá? Quando a gente viu essa parte de sessão, eu só mostrei uma. Eu só mostrei essa aqui. Ó. Seria alterar o escopo dos objetos para session e aí colocar um escopo de proxy mode no objeto para poder usar ele na sessão. Dessas 5, essa a gente vai continuar vendo, vai manter ela. E eu acrescentei uma nova. Eu acho bem mais fácil de fazer do que essa que a gente tinha visto.
Só para a gente lembrar como é que era o jeito que a gente tinha visto. A gente tinha que ter uma classe. Imagina que eu quero um carrinho de compras na seção do usuário. Então eu tinha que ter uma classe carrinho de compras. Essa classe de carrinho de compras ela tinha que ser um componente para o Spring poder achar esse cara. Eu tinha que mudar o escopo desse componente, porque o padrão é o singleton. E aqui não, agora eu precisava que o escopo fosse um escopo de seção. E mais do que isso, como eu vou usar esse objeto dentro de um controlador, esse controlador ele é um singleton, ainda tinha que definir esse proxy mode com um escopo de proxy mode target class aqui. Tá, então é o jeito que a gente tinha visto. Eu tinha que colocar isso no carrinho de compras. E aí, lá no controlador, você podia ter um atributo aqui, carrinho de compras. É só colocar um auto-irid aqui. O Spring ele se virava, achava esse objeto, criava ele para você, botava ele na seção e adicionava ele aqui para você poder usar ele dentro dos métodos do controlador. E aí, para mostrar esses atributos colocados na seção nas suas views, o controlador precisava colocar esses atributos no model. Não é automático, não é porque tem esse carrinho e você usou esse carrinho dentro dos métodos desse controlador e você pode usar carrinho dentro da view. Não. Se você precisava do carrinho na view, você tinha que colocar ele na view. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei esse objeto carrinho, adicionei ele aqui dentro desse modelo para poder empurrar para essa view e lá nessa view acessar esse carrinho. Tá? Então isso é o que a gente tinha para poder pegar aqui, ó, carrinho e aí acessar os itens dele, por exemplo. Então esse é o jeito que a gente tinha visto. Eu acrescentei essa outra maneira de fazer. Porque ela é bem mais fácil, ela não é tão engessada quanto aquela outra, tá? Seria você usar o HTTP Session diretamente. Então, lá na sua classe carrinho de compras, você não tem que fazer nada. Eu não preciso colocar que é um componente com escopo X. Não, você só cria a classe normalmente, sem fazer nada diferente. O Spring, ele vai fazer a injeção da seção nos métodos do controlador via parâmetro, aonde você quiser usar essa seção. Então, por exemplo, se nesse método do controlador, lá no v_carrinho_compras, eu preciso usar a seção, eu venho aqui e declaro um parâmetro no método, HTTP Session, com o nome que eu quiser, eu chamei de seção aqui. O Spring se vira, pega a seção atual do usuário e põe aqui para você. E aí você pode usar essa seção aqui dentro. Aqui, por exemplo, nesse novo item, eu preciso da seção também. É só você colocar um parâmetro HTTP Session seção. Esse HTTP Session, moçada, ele é um pouco mais baixo nível. Ele é o que a gente usava quando só tinha servlets para poder funcionar a parte de web no Java. Com o Spring, ele subiu um pouco de nível de abstração e a gente normalmente parava de usar esse cara diretamente para usar os recursos do Spring. Mas nesse caso aqui, você usar a seção diretamente facilita a sua vida. Por quê? Primeiro que eu não preciso fazer nada nessa classe carrinho de compras. E outra, na hora de usar essa seção, eu posso colocar valores ou buscar valores dela direto. Então, no método em onde que eu recebi essa seção, eu posso falar para ele, olha, seta para mim um atributo na seção com esse nome e esse valor aqui. Esse valor, moçada, pode ser qualquer objeto Java. Pode ser um objeto do carrinho de compras. Pode ser... Imagina que eu tenho um array list de strings. Eu posso pegar esse array list de strings e colocar ele na seção com esse nome que eu quiser aqui. Então agora eu posso pegar qualquer objeto e pôr como atributo da seção. Eu não preciso mais ter feito toda aquela coisa num componente com escopo dessa classe. Não. Às vezes nem tem essa classe, que nem um list de string, não existe uma classe para guardar um list de string. Você usa um list de string. E aí você pode pegar esse list de string e colocar direto como atributo na seção. Então, aonde você precisar colocar coisa na seção, você seta o atributo com o que você quiser. E depois, se eu precisar do valor que está lá na seção, você vai naquele objeto que ele adicionou aqui para você e manda pegar um atributo com esse nome, que é o nome que você deu quando você setou o atributo. Você manda buscar. Aí o problema é que sempre que você usa esse getAttribute, o que ele te devolve é um objeto da classe Object, que é a superclasse de todas as classes do Java. Só que você não quer trabalhar com Object. Então o que você tem que fazer? Tem que fazer um casting.
Você sabe o valor, o tipo do objeto que você colocou nesse atributo, então você tem que fazer um casting para esse tipo, para poder pegar a referência desse tipo correta e aí você poder usar esse objeto aqui. Tá? Então é o único detalhe aí que você tem que lembrar. E quando você pega o atributo, tem que fazer um casting para o tipo dele antes de sair usando. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque isso aqui facilita a nossa vida. Às vezes você quer colocar um objeto na sessão ou guardar alguma coisa na sessão, porque você não quer passar por aquela dificuldade de ter que criar uma classe para fazer isso. E lembra quando a gente tentou salvar contato e aí o contato já era uma entidade e não deu certo, a gente teve que criar um DTO para fazer isso? Com o HTTP Session direto não tem esses problemas. Você pega qualquer objeto, guarda na sessão e pega da sessão. Então ele facilita pra caramba pra gente. Aí vem a dúvida normalmente. E quem que coloca esse objeto na sessão na primeira vez? Quando o cara acessa pela primeira vez um método, esse objeto não existe na sessão por mágica. Tá? Alguém tem que colocar esse objeto na sessão. O que normalmente a gente faz é alguma coisa desse tipo. Ó. Você vai na sessão e manda buscar o atributo. Tá? Ah, mas espera aí, Rafael, ninguém colocou ele lá. Ué, tudo bem, se você manda buscar um atributo que não existe, o que ele vai te devolver? Te devolve null. Então, quando a primeira vez que alguém pede um atributo da sessão e ele não existe, você recebe nulo. E aí o que você faz? Você testa. Opa, mas esse objeto ele é nulo? Se ele for nulo, é porque ele não existia antes na sessão. Se ele não existia, você pode criar esse objeto. Então eu crio esse objeto aqui pela primeira vez, porque ele não estava na sessão. Aí você usa esse objeto dentro do seu código. E antes de terminar, você vai na sessão e seta esse objeto no mesmo atributo que você buscou na primeira vez. Então você tem que imaginar a sequência assim. Alguém rodou a aplicação pela primeira vez. Aí o usuário veio e chamou esse método. Na primeira vez, não existe esse atributo lá. Então ele vem nulo. Como ele está nulo, ele cria esse objeto e depois ele põe o objeto na sessão. Na segunda vez que alguém chama, que o mesmo usuário chama esse mesmo método, quando ele busca o atributo existe. Então não vai vir nulo. E aí ele pula esse if. Ele vai usar justamente o objeto que ele pegou da sessão. Depois que você usou, você pode guardar ele de novo na sessão com esse nome aqui. Então, esse tipo de esquema resolve esse problema. O objeto não existe na sessão a primeira vez. Então você cria ele e aí guarda na sessão. Na segunda vez em diante, esse objeto já vai existir lá, então ele nunca vai estar sobrescrevendo aquele objeto antigo para você. Tá? Então isso aqui é bem comum quando a gente trabalha com esse tipo de HTTP Session nos métodos do controlador. No jeito antigo, como é que eu acessava lá na Vue? Bom, no jeito antigo você tinha que colocar o carrinho de compras no modelo com um nome para poder acessar ele pelo nome. Aqui, quando a gente usa a sessão direto, tá? Como é que eu faço para pegar esse atributo que eu coloquei na sessão? Você pode ir lá na Vue e acessar direto, ó, session. O nome do atributo da sessão. Eu não preciso colocar esse cara no modelo para poder empurrar ele para essa view aqui. Quando você usa a sessão direto, você podia vir aqui e falar, olha, sessão.nome atributo. No caso aqui, deixa eu mudar aqui que acho que fica mais claro. Ó. Esse é o nome do atributo que eu dei para esse objeto lá na sessão. Então aqui eu vou lá na session.nome do atributo. É o nome dele. Ele vai pegar o objeto que está aqui dentro e aí você pode usar esse objeto. Esse session você também pode descobrir o tamanho da sessão. Esse size, se eu não me engano, é a quantidade de valores, de atributos que estão lá dentro. Tá? O exempt para ver se a sessão está vazia ou não. Às vezes você só quer saber se tem um atributo. Tá? Então você pode usar o contains key, passa para ele o nome. Isso aqui vai ser verdadeiro ou falso, se esse atributo existe ou não dentro da sessão. Aí você pode usar isso num thif, por exemplo. Do mesmo jeito que a outra, só que usando a sessão com HTTP Session diretamente. Quando você pegar o código que está naquele zip, você vai tirar essas linhas do carrinho de compras porque não precisa mais. O index, acho que não mudou nada. Eu só repeti para não
Vai ficar uma prática diferente da outra. O que muda é aqui, por exemplo, ó. Vou tirar esse monte de coisa. Lá quando o cara pede para ver o carrinho de compras, eu recebo aqui, ó, HTTP Session. Beleza. Aí eu vou na seção e mando buscar o carrinho. Transformo isso no carrinho de compras. Eu estou fazendo um casting aqui e guardando ele aqui. E aí eu olho, o carrinho está nulo. Opa, se o carrinho está nulo, eu crio um objeto carrinho de compras e ponho ele na seção. Tá? E aí empurro, retorno o model envio para o cara ver o objeto que está na seção. Quando eu retorno a view, aqui no caso é a view mostrar carrinho. Tá? Lá no mostrar carrinho, eu acho que eu mudei aqui, ó. Não, esse é o index. Aí eu não mudei o mostrar carrinho. Ah, tá aqui, ó. Na hora de mostrar o carrinho, o que eu fiz diferente? Na hora de mostrar aqui, ó, eu vou na seção e pego o carrinho. O carrinho é o nome do atributo que eu coloquei lá dentro. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou acessando esse objeto aqui que eu coloquei na seção. Então, na primeira vez que alguém pede para ver o carrinho, não existe carrinho na seção. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando eu busco o carrinho, vem nulo. Aí eu crio o objeto e ponho ele na seção. E aí ele consegue mostrar lá. A segunda vez que o mesmo usuário pede para ver o carrinho, quando ele busca o carrinho, opa, o carrinho já existe, ele já foi colocado uma vez aqui. Então o carrinho vai existir um objeto, ele não é nulo, isso aqui não acontece, ó. Tá? E aí eu vou para a visão, o carrinho já está lá. Ele não vai criar um novo carrinho na segunda vez em diante. Beleza? O que mais mudou? Na hora de adicionar item, aqui não mudou nada, é só para mostrar, na verdade, né? Aqui, na hora de adicionar o item, ó, aqui mudou. Ó. De novo, eu recebo a seção. Beleza. Se o cara botou um produto, o que eu faço? Eu vou na seção e pego o carrinho. Então, aí você tem que imaginar. Se ninguém executou o ver antes, quando chega aqui pela primeira vez, não existe carrinho. Então, eu testo. Tem carrinho? Se não tiver, eu crio. Aí eu ponho esse produto no carrinho e ponho esse objeto na seção e empurro ele para ele ver o que tem no carrinho. Se o cara chamar a segunda vez, na hora de adicionar um segundo item, quando ele busca o carrinho na seção, ele já existe. Então ele não é nulo, ele não vai criar um novo objeto, ele vai usar o mesmo objeto que já estava lá. Então ele está adicionando um segundo produto no mesmo carrinho, volta o carrinho novo para a seção. Então vai funcionar do mesmo jeito que o outro projeto, tá? Só que usando o HTTP Session diretamente, ao invés de fazer com o jeito antigo. Eu recomendo que faça, porque do mesmo jeito em que eu coloquei aqui o carrinho na seção, eu podia muito bem ter colocado uma lista de string, eu podia ter botado uma lista de inteiro. Eu posso botar qualquer objeto na seção. Imagina que eu tinha buscado uns produtos, que nem aqui, eu busquei esses produtos. Ao invés de colocar isso direto no model, de repente eu preciso guardar esse resultado dessa busca na seção. Ué, não tem problema, você faz ele receber um HTTP Session aqui, e aí joga esse objeto num atributo da seção direto. E aí você pode acessar isso direto lá na view ou dentro de outros métodos que você precise.